Pessoal, bem-vindos à nossa aula que a gente vai trabalhar com o SonarVis. A SonarVis é um programa muito interessante para tratamento de dados, processamento de dados. Ele processa dados de sonar de varredura lateral, de magnetômetro, de batimetria, ele processa um monte de coisa. Hoje a gente vai focar no processamento de dados de sonar de varredura lateral. Ele também faz aquisição, mas a gente vai focar em processamento de dados de sonar de varredura lateral. E numa próxima aula, a gente vai ver um pouquinho do processamento do 3,5 kHz, que também é bem legal de fazer nele. Tá certo? Então, para quem quiser me acompanhar, o que já tem que ter sido feito nesse momento? O SonarVis instalado, já baixado lá da página da TISAPIC, que tem link aqui no AVA, instalado, e os dados carregados, que eu também disponibilizei lá no AVA, um link para baixar num lugar conhecido. Vocês têm que tirar daquele ponto RAR lá, vocês têm que extrair, porque ele está compactado num ponto RAR. Então aí agora a gente vai, eu abri o SonarVis e vai aparecer essa janelinha, porque o SonarVis funciona com licença, aqueles pendrivezinho dongle que chama. Você tem que estar com a licença plugada no seu computador. Eu tenho uma licença, na verdade não é para exatamente essa versão que vocês baixaram, eu baixei também aqui, eu vou usar a mesma versão que vocês têm, que é a versão 7.06, que é a mais recente de todas. A nossa versão é a 7.04. É bem parecida, mas tem alguma coisinha ou outra que não tem na minha versão, que tem nessa mais nova. Como a TISAPIC nos disponibilizou aquele código maravilhoso para a gente conseguir usar até dia 19 de novembro, eu vou usar a versão mais recente junto com vocês. Então, quando a gente abre o SonarVis, porque para baixar o SonarVis você não precisa de licença, você baixa e instala. Para usar, você precisa da licença. Se você não tem a licença e você tem aquele código, a gente vai entrar aqui em Enter Evaluation Number. Eu tenho um código e eu vou colocar esse código aqui. Vou colocar o código aqui, vocês têm esse código, tá lá no AVA. E aí, começar. Ó, código de avaliação encontrado, válido até 19 de novembro. Muito importante, que eu acho que eu esqueci de colocar lá no AVA, é que para a gente usar o SonarVis com esse código, vocês precisam estar conectados à internet, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, ó, essa é a carinha do SonarVis quando ele abre. Ele já vem com esses 3 botões gigantescos aqui, que a gente quer criar um projeto novo, abrir um existente ou abrir o último. A gente vai criar um novo, mas da segunda vez que vocês abrirem, ele já automaticamente já vai abrir o último projeto que vocês estavam trabalhando, que nem o Hydromagic, tá? Eu rebutei aqui o meu para ele aparecer assim, igual aparece para vocês, tá? Então, aqui, ó, ele tem, ó, o explorador de projetos, igual muito análogo ao Hydromagic mesmo, que esses softwares, eles têm tudo mais ou menos a mesma cara. A gente consegue colocar mapas, ó, dados de batimetria, grades, dados de side scan, é isso que a gente vai mexer, e mais um monte de coisa. Dados de sub-bottom, a gente vai mexer depois, magnetômetro a gente não vai mexer, maré, velocidade. Então, ele trabalha com bastante coisa, tá? Ó, linhas de navegação. A gente vai trabalhar hoje aqui com tratamento de dados de side scan. Tá? Dá para ver aqui em cima também, olha só, que ele faz data acquisition, você consegue usar ele para adquirir os dados também, mas a gente vai trabalhar mais aqui nessa abinha aqui, que é o pós-processamento, tá? Então, primeiro, vamos criar um projeto novo. Então, vou colocar aqui, aula Geofísica 2020, tá?
Aí aqui embaixo tem um campinho para a gente colocar aonde ele vai salvar isso. Salve em um lugar que vocês tenham permissão. Ele tem uma pastinha padrão que ele cria, que é o SonarVis Projects. Eu vou deixar aí. Eu acho que eu não vou deixar aí. Eu vou colocar lá na pasta das aulas de vocês. Que é lá no meu OneDrive. Vocês coloquem aonde vocês quiserem. Desde que vocês saibam aonde está. Isso é muito importante. Tá? Geofísica 2020. Vou colocar aqui, ó. Unidade 3, sonografia. Nessa pasta aqui. Aí ele vai criar. Eu quero criar uma pastinha para aula de SonarVis, tá? Aí aqui a gente tem que dar mais ou menos uma posição para ele de onde vão estar os nossos dados. Você pode digitar na mão aqui um lat long mais ou menos da onde são os seus dados, mas o mais interessante é você pegar de um dos dados, tá? Aqui já tem, são os dados que a maior parte dos dados que eu vou mostrar para vocês estão aqui. Então, eu vou pegar de um arquivo de dados e aí ele já vai colocar mais ou menos aqui a posição no mundo, tá? Aí ele já achou aqui, ó, o TM, WGS74, Zona 22 Sul, tudo certinho, certo? E é só isso que eu preciso fazer aqui. Aí ele vai criar o meu projeto, vazio ainda. Bom, criado o projeto, ó, cuidem para caminhos muito longos e aonde vocês vão salvar, porque se vocês não tiverem permissão ou caminhos muito, muito gigantes, ele pode dar erro, tá? No mais, criamos o projeto, tá vazio, certo? Aí a gente vai processar dado, né? Então, a gente vai direto lá para nossa aba de post-processing. Esse software tem milhões de coisas para fazer, então a gente vai ver, assim, 1/100º do que ele faz, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, primeira coisa, ele é bem intuitivo também, tá? Então, a gente vai importar dados. E aí aqui tem o tipo de dado que você vai importar. A gente vai importar dados de SiteScan, tá? Eu vou pegar os meus dados numa pastinha que eu sei onde eles estão, tá? Que é os dados de um exemplo. Eu gostaria de colocar todos os dados do Parcel para vocês verem como vai ficar lindo o mosaico, mas é muito grande, vai demorar muito. Esse computador aqui até aguenta, mas fica uma lenda. Então eu resolvi mostrar um pedacinho só para vocês verem como é que funciona, para ser mais dinâmico o negócio, tá? Então, o que é importante aqui, tá? Tem uma coisa que é extremamente importante, que é aqui, ó, os canais, tá? O nosso SiteScan, que foi o SiteScan que foi coletado, que esses dados foram coletados com ele tem duas frequências, né? Baixa frequência e alta frequência, 100 kHz e 500 kHz, tá? A gente precisa importar uma frequência de cada vez. Então, a gente tem que escolher se a gente vai importar a baixa frequência ou a alta frequência. Eu sugiro a gente importar a alta frequência porque ela é muito mais detalhada, a imagem fica muito mais bonita, tá? A alta frequência, tá? E aí aqui tem os canais, tá? O que ele chama aqui de canais 1 e 2 são os canais bordo e bombordo da baixa frequência. 3 e 4 são bordo e bombordo da alta frequência. E aí você vê que você pode pegar só o 1 e o 3, o 2 e o 4, o 1 e o 4. Então, 2 e o 3 e fazer uma bagunça, né? E aí, se tivesse um 3,5, também ia ter um canal separado para o 3,5. Nós vamos baixar aqui, ó, canais 3 e 4 dos nossos dados, tá? Isso é importante. Outra coisa que é importante é aqui, ó,
quantas amostras por canal a gente vai fazer. Isso aqui tem muito a ver com a resolução que a gente vai querer gerar o nosso dado depois. Se a gente quisesse gerar uma imagem de 2, 3 centímetros de resolução, talvez fosse legal a gente usar um número de amostragem maior. Mas para facilitar, e como isso é muito pesado, os computadores de vocês provavelmente vão sofrer um pouquinho, vamos usar aqui a menor resolução possível, que já vai ser super bom, tá? Não precisa se preocupar com isso. Ok, aí a gente vai selecionar todos os arquivos que a gente quer e vamos seguir, abrir. Percebam aqui embaixo, ó, ele vai passando aqui o progresso aqui em cima, mas aqui embaixo, em verdinho, ó, vocês viram? Slant Range Correcting. Aqui ele já tá fazendo, já tá corrigindo Slant Range, já tá aplicando navegação, ele já tá fazendo o processamento básico, bruto, ele já tá fazendo, porque as informações estão todas no arquivo, ele já tá aplicando a navegação, o Slant Range. O nosso sonar, ele tem um sensor de altitude, né? Então, ele já passou ali a distância do fundo para poder fazer a correção do slant range. Por isso que demora esse início. Ele já está fazendo, ó, slant range correction, slant range correction. Ele faz um monte de estatística, faz um monte de coisa para começar, porque já vai aparecer as imagens aqui para nós. A gente só vai melhorar. Tem que esperar até carregar tudo. Se vocês verem que no computador de vocês demora demais, talvez seja melhor fazer uma linha de cada vez, fazer mais devagarzinho para não travar tudo. Aí tá aí. Aí eu carreguei algumas linhas que não fazem o menor sentido. Olha só, eu tentei pegar algumas linhas separadas, mas aí acabei pegando uma curva aqui, ó, que o levantamento ele é muito maior do que isso, né? Eu separei algumas linhas, peguei uma errada, peguei uma que é só curva. Curva, a gente pode deletar, né? Já falei isso pra vocês. Então, a gente pode, ó, essa barrinha de ferramentas aqui, que tem os zooms, aqui é pra ver tudo, aqui é para poder mexer com a mãozinha, o pan, pega a setinha para selecionar. Vou selecionar aqui, ó. Se vocês olharem, ele já... Ó, podemos fechar essa janela de propriedades aqui. Já tem, ó, a latitude, o sistema de coordenadas, o nome do projeto, nada que a gente vai precisar. Então, ó, quando eu seleciono aqui, ele mostra qual arquivo que é lá. Então, delete no teclado, deleta. Você quer mesmo deletar essa curva? Sim, não quero essa curva. Vamos fazer com esses dados aqui mesmo. Acho que, se eu não me engano, são os mesmos dados que eu separei para vocês. Tá? A gente pode dar um zoomzinho mais aqui. Percebam que toda vez que a gente dá um zoom, ele desenha tudo de novo. Então, acaba ficando lento. Ó. Percebam que vou tirar a maior parte das linhas, ó. Vou deixar só uma linha. Olha só. A gente deixa só uma linha. Ó, dá pra ver que tem alguma coisa aqui e tal. Ó, o nadir, né? A linha do início. Mas ele tá escuro, tá feio, tem esse monte de risquinho, né? Esse risquinho aqui é a atitude, ó. Aqui dá pra ver que tem uma mudança de alguma coisa de textura, alguma coisa no fundo mesmo. Aqui também, ó. Mas tá feio, né? Vou colocar mais uma pra vocês verem. Olha só, tá de muito diferente um do outro. As cores, né? Então é isso que a gente vai melhorar, tá?
se a gente tenta navegar reto, ó, mas não é tão, acaba não sendo tão reto quanto a gente gostaria, né? Mas tá bom, não é curva, tá retinho. Nosso capitão do Atlântico Sul que fez esse levantamento aí, ele navega bem direitinho, Rafael. Comandante do Atlântico Sul. Então tá aí os dados que a gente vai tratar. Qual que é a primeira coisa que se faz? Primeira de todas. Vamos ver como é que está o posicionamento do fundo nesses arquivos, tá? Então a gente vai aqui no primeiro e vamos aqui, ó, bottom track. Tem várias maneiras da gente chegar no bottom track, tá? Tem esse botão e eu posso clicar no botão direito aqui e achar o bottom track, ó, Ctrl B também vai. E eu posso clicar aqui nela, o botão direito também, bottom track. Todos levam essa mesma janelinha. Aqui, bottom track. Bottom track. Se o nosso sonar não tivesse dentro do sistema de processamento dele já um softwarezinho para identificar o fundo, a gente podia usar esse auto-tracking aqui, ó, então, track it. Já melhorou do que o track automático. Vocês viram que tinha um spike? E ele tirou? Esse auto-track ele pode funcionar muito bem. Ó, ficou bem legal. Percebam que eu tô vendo só port aqui, né? Da direita. A gente poderia botar só o da esquerda. Eu tava vendo só o da esquerda. Eu poderia botar só o da direita, botar os dois. Mas normalmente a gente trabalha só com um e sincroniza do outro lado, porque a coluna d'água é uma só, o fundo é o mesmo. Na realidade, essas duas linhas aqui, elas estão juntas, né? Isso aqui é a coluna d'água que tem entre elas, né? Então, se eu identifico a profundidade aqui, a profundidade é análogo do outro lado, tá? Análoga. Então, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra gente resolver aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Não consigo montar isso aqui muito. Tem, ó, alguns pontinhos aqui que pode ser que ele ficou um pouquinho mais fundo do que deveria, né? Passou um pouquinho. Então, como é que a gente faz pra gente mexer na mão? Clico aqui, ó, em Manual Tracking. Venho aqui, seleciono a parte que eu quero apagar. E aí, eu posso fazer um trackzinho manual, tá? Tô forçando a barra aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Aí, feito isso, posso salvar e ir pro próximo. Agora eu não vou fazer Aí aqui é a próxima linha. Ó, aqui tem um spike. Então vamos usar o manual, não vamos usar esse auto-tracking dele é muito chuchu, é muito bom. Mas vamos fazer na mão. Insert points. Botão direito, eu seleciono aqui o que eu quero apagar. E ele vai meio que ligar os pontos do antes e depois do que você apagou. Se você quiser mexer, você vai lá e clica com o botão esquerdo para reposicionar alguns pontinhos. Aqui não precisa, porque ficou super bom. Ó, aqui tem de novo, ó. Aí vou dar uma apagadinha só no que tá ruim. E aí, como é muito pertinho, eu não preciso posicionar os pontos, porque ligar um lado ao outro já fica bom. Esses spikes estão dando por causa desses ruídos, ó, que tem aqui. Ó, já acabei. Save next. Então, essa é a primeira coisa que tem que fazer. Aqui a gente tem poucos arquivos, então vai ser rapidinho. Mas num levantamento muito grande, isso é a parte que dá mais trabalho. Isso é uma parte muito importante. Tem que estar muito bem feito. Vê que esse levantamento foi muito bem feito, né? Então também não tem tantos ruídos. Ó, aqui. Um ruidinho. Ele vai apagando tudo. Aqui também. Então isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer. Sempre tem que fazer, sempre tem que olhar. Ó, aqui tem um afloramento, tá passando bem por cima, ó. Um afloramento rochoso, ele mostra.
Onde tem ruído. Onde tem ruído. Percebam que tem um monte de coisa, né, nessas imagens. Um monte de textura diferente, de coisa diferente. O Parcel do Carpinteiro é um lugar muito interessante para imagens de cenário corredor lateral. Mas vamos lá. Isso. Isso aí. Coisa estranha. Acho que fica bem. Eu fiz todos. Já voltei pro primeiro, ó. Tá aqui o primeiro. Vamos fechar. Já fiz todos os bottom tracks. Então já tô com o meu mosaico mais já certinho, sem erros possíveis por causa do bottom track. Ele já aparece com essa paleta de cores aqui, que é a clássica da Klein, tá? A gente pode mudar essa paleta de cores. Tem uma janelinha em algum lugar por aqui, acho que no View. View. Color Legend, não. Background Color, não. Tem uma janelinha que a gente consegue ver. Cadê ela? Não, isso aqui é a legenda das cores. Tem uma janela das cores. Cadê? Cadê? Aquela janelinha. Color Window. Tá aqui. Que a gente consegue, ó, primeiro a gente tem que escolher qual canal. Lembrem-se que a gente tá trabalhando com 3 e 4. Não estamos trabalhando com backscatter, nem com batman clean, nem com nada. Estamos trabalhando side scan 3 e 4. Bom, tem gente que gosta de trabalhar com grayscale. Tá, ou assim, ou invertidinho. Eu não sei o que eu gosto. Eu gosto do gray às vezes. Mas, e aí a gente pode deixar ou no automático, que ele seta sozinho, ou a gente pode mexer aqui um pouquinho. O que significa cada cor, né? Agora vamos tentar dar uma mexida nos ganhos para melhorar a cor, para melhorar a qualidade desse dado aqui. Vamos mexer em um deles? Vamos mexer nesse de cima. Cadê qual é esse? Esse aqui. Aí a gente clica com o botão direito, tem um monte de opções, né? Vamos trabalhar com os ganhos, ó, que é a principal coisa que a gente vai conseguir mexer, tá? Dá pra gente testar muita coisa, ó. Vamos tentar esse ganho. Tem vários tipos de ganho que não dá nem dá pra entrar muito em muito na teoria disso. Vamos dar um zoom aqui pra gente ver mais de perto como é que vai ficar. Vamos aplicar.
lento. Olha só como ele mudou. Mas ele deu uma bela de uma mascarada, né? Vamos deixar isso pra lá. Vamos tentar outra. Então, dependendo de cada dado, olha só. Esse clareou bem. Tá super ruidoso ainda, né? Ó, vamos tirar esse. Vamos ver o automático. Gente, eu vou aumentar um pouquinho. Também super mascarou. Eu vou dizer pra vocês o que vai funcionar. O que vai funcionar é esse aqui, ó. Esse EGN, ele é um filtro de ganho que vocês vão ver, a gente tem que primeiro construir uma tabela para ele. Aí você seleciona o máximo de dados que tiver sido coletado com o mesmo equipamento, na mesma situação, com a mesma configuração, tá? E eu preciso de um mínimo? Não, preciso dar um nome. Tabela higiene. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai olhar para todos os arquivos e vai analisar o que está de parecido no ruído e vai fazer uma correção para esses arquivos. Então, para cada dado, com cada configuração, você tem que criar uma tabela dessa. Se tiver vários dados no mesmo projeto, você tem que criar uma tabela para cada equipamento com aquelas configurações. E aí você vai aplicar essas correções que ele percebeu pela tabela. Esse filtro, ele funciona mais ou menos como um filtro que é muito... na verdade, é muito usado em geofísica no geral, na sísmica também. É quando a gente amostra várias vezes do mesmo lugar, porque assim, na geofísica no geral tem muito ruído dado. O dado é muito ruidoso. Então, às vezes é muito difícil você conseguir diferenciar o que é sinal de verdade e o que é ruído. Então, quando você amostra e reamostra e reamostra e reamostra o mesmo lugar, a coisa que é sempre igual é o sinal. E aquela coisa que dá uma variada tende a ser o ruído. Então, essa tabela EGN, ela faz isso. Ela olha como é que funciona o dado de todos aqueles arquivos e tenta entender o que é ruído, tá? Vamos fazer o de stripe. Stripe, ó, são essas linhazinhas que aparecem, que é por conta da atitude, variação na atitude do peixe. Vamos dar um de stripe. Vou mexer aqui, vou deixar 60 e pouquinhos, para ver como que ele vai melhorar. Olha como já sumiu as manchinhas. Eu vou até tirar as outras imagens do lado para a gente conseguir ver melhor. Olha como melhorou esse dado, gente. Olha como melhorou. Se eu tiro tudo, ó, vocês veem como estava antes. Como era o original. Era assim. Se eu coloco o EGN e o de stripe, para tirar essas manchas. Porque o que a gente quer? A gente quer que só apareçam as feições geológicas. Tudo que é ruído, a gente quer que suma do nosso negócio. Tá? Olha só como ele melhorou. Ele tem também uma funçãozinha aqui, que é para dar uma aliviada, uma sumida com essa linha do nadir aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar essa linha da nadir aqui. Vamos ver. Olha só como tá melhor. Vamos ver o que acontece com o nadir, ó. Habilitei o filtro do nadir.
Deu uma boa subida no meu nadir. Perceberam como ele ficou muito mais discretinho? Sumir, ele não some, tá? Mas ele fica bem discretinho. Acho que ficou bem legal, hein? Então, e aí? Agora tem que fazer tudo de novo para todos? Não, ele é esperto. Como é que a gente faz? A gente clica com o botão direito nesse perfil que a gente está trabalhando. Aí, ó, make others like this. Tá? E aí a gente pode dar um check all, mas pode também selecionar só aquilo que você vai querer. Que na verdade é só o que está feito, né? Só o que está ligado. Que ó, é o EGN, o Nadir e o Distract. Vamos colocar para mexer em todos os arquivos e vamos mandar ele fazer tudo. Ele vai aplicar os mesmos filtros, as mesmas configurações para todos os arquivos. Mas quando a gente tem aquela lista infinita de arquivos, que é o caso desse levantamento inteiro, isso é assim. Vamos botar todas as linhas para a gente ver como é que ficou. Ai, olha só como é que ficou mais legal. Olha como tá melhor. Outra coisa que a gente consegue fazer é dar uma cortada, percebam? Se eu der aqui, ó, um zoom to all, eu tenho aqui uma linha bem mais comprida que as outras. Porque o meu levantamento era maior, eu só peguei um pedacinho. Mas para eu fazer um mosaico disso aqui, não vai ser legal eu ficar com esse rabo aqui, né? Apesar dele ter um monte de informação nele. Para o nosso mosaico, não vai fazer muito sentido a gente ter esse rabinho aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar. Vamos dar uma cortada. Eu posso cortar de duas maneiras, ó. Posso dar um trim, que eu vou tirando do final, ou eu posso dar um split, que eu corto em dois. Como não que eu vou aproveitar esse final, eu vou dar um trim, que aí eu vou tirar do finalzinho dele, tá? A gente pode parar as bordas para ele ficar todo quadradinho, para ficar um mosaico bonitinho, ó. Eu vou tirar do final, eu cliquei lá no final e vou deixar aqui, ó, bem igualzinho. Tá fazendo. Cortou. Olha que beleza. Aquelas pontinhas lá, quer tirar também? Vamos tirar, ó. Vamos clicar aqui, selecionar certinho, clicar, botão direito, trim, o final, cortar o final com o mouse. Aí eu tenho essa curvinha feia, vou deixar aqui assim, ó. Sim. E nesse daqui também, trim. Clico no finalzinho e... Olha como a gente já tem uma imagem muito mais... Olha só as feições que a gente tem, a gente consegue perceber. Vamos mudar a cor, vamos botar no Klein de novo. Como ele veio original. Olha só como a gente já consegue ver as coisas melhor. Esse é o objetivo. O objetivo é a gente conseguir um mosaico limpo. Um mosaico onde a gente consiga enxergar as feições, que a gente consiga depois... A gente pode mandar isso aqui, salvar com um arquivo de ArcGIS, colocar no ArcGIS ou no QGIS e delimitar, vetorizar feições. Ele faz alguma coisa aqui também, mas a gente não usa ele para fazer isso. Delimitar feições e ver quais ecotipos, quantos tipos de feições a gente tem nesse mosaico, que tipo de sedimento poderia ser, não poderia ser.
tá? Olha que beleza. Ó, as feições casadinhas, ó, de uma linha para outra. Certo, pessoal? Então, ele faz muito mais coisas. Vocês viram a lista gigante de coisas? Se a gente clica aqui, ele tem um monte de coisa que ele consegue fazer. Mexer na transparência, mexer na ordem, esconder alguma coisa. A gente pode esconder só um. Digitalizar afeições, a gente consegue fazer aqui, digitalizar afeições. Tem um monte de coisa para fazer, mas não dá pra gente fazer tudo, né? Aqui a gente já conseguiu um mosaiquinho bem simpático. Aqui, olha, a gente tem feições, olha só. Isso aqui, ó, é tudo rocha aí, gente. Tudo afloramento rochoso em vários lugares. Aqui, ó, essas coisas meio malucas, sim, afloramento rochoso. Aqui eu não sei se a gente pegou ripple marks. A gente dá um zoom aqui, vamos ver se a gente pegou ripple marks. Aqui até que tem alguma coisa de ripple marks, ó. Olha que beleza de mosaico. Olha, os contatos entre os tipos de sedimentos, afloramentos. Deixa eu fazer uma coisa. Melhorou. E aí a gente pode, no momento, vocês podem explorar, né? Vocês podem mexer aí em várias coisas que vocês quiserem. No momento que você achar que o seu mosaico tá legal, a gente pode exportar o nosso dado. Vamos exportar uma imagem georreferencial, referenciada de tudo. E como é que vai ficar? Um geotiff. Vamos botar um pouquinho mais de cor, né? Vai ficar um pouco grande. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Meio metro por pixel? Não precisa. Vou botar 3 metros por pixel. Vamos ver o que vai sair daqui. Ele salva lá na pastinha que a gente estava salvando nossos dados. Então eu vou ali na minha pasta, ele lá na pasta do seu projeto vai ter, ó, tem um monte de pastinha de tudo, tá? Então tem uma pastinha, ó, geotiff, que ele salvou o geotiff. Vamos abrir. E tá aí o nosso mosaico. Georreferenciado, lindo. Certo? Aí agora vocês podem abrir isso aqui num QGIS da vida, fazer o que for necessário, achar o que for necessário. Dar um zoom. Não ficou muito boa a resolução, né? A gente podia ter salvado com uma resolução maior, mas eu fiz só pra vocês verem. Certo? Então, tem muito mais coisa para explorar, mas já deu para vocês terem uma noção mais ou menos do como é que se faz, né, o mosaico no SonarVis. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum para os amigos verem as dúvidas. Quem tiver a mesma dúvida também já vê a resposta.
tá? Fiquem bem e tchau!